Quero ler um verso aqui de Provérbios, né? Mas antes da gente abrir, dizer assim que a felicidade, né, e o bem, a concepção do que é felicidade na sua plenitude, né, e o bem, a gente só encontra em Deus, né? A gente só encontra em Deus o bem pleno e a felicidade plena. Porque essas coisas que Deus proporciona na nossa vida ultrapassam essa vida, né? A felicidade que vem do Senhor e o bem que vem do Senhor, ela ultrapassa essa vida. Nós levaremos para a vida eterna também. Mas é bem verdade que aqui também a gente encontra coisas que nos deixam felizes, né? E que são um bem para a gente. Ver um filho se formando traz felicidade, é um bem. Ver nossos filhos realizados na sua profissão, ou nos relacionamentos, ou nos relacionamentos que eles têm, deixa a gente feliz também. Quando a gente conquista algum sonho, a gente sente felicidade, é um bem que a gente alcança. Enfim, tem tantas coisas nesse sentido, né, que nessa vida aqui a gente tem alguma felicidade e um bem também para a gente. E eu queria ler esse verso de Provérbios 16, 20, Provérbios 16, verso 20, aonde o sábio, né, vai falar de duas atitudes que promovem o bem e promovem felicidade para a gente. Provérbios 16, 20 diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Vamos falar juntos isso? Eu vou falar então, depois os irmãos repetem, porque às vezes a versão é diferente, né? O que atenta para o ensino acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Né? Toda passagem vem dizendo que o Senhor é o único que sabe de fato o que é bom para a gente, né? Se você ler os versos anteriores. Por isso ele vai dizer aqui que nós devemos entregar os nossos planos ao Senhor, porque se há uma maneira de que eles prosperem, é entregando ao Senhor, né, para que o Senhor abençoe. Mas além de entregar as coisas fora da gente, ele vem dizendo alguns comportamentos aqui, por exemplo, para nós não sermos orgulhosos, para nós temermos a Deus, para nós estabelecermos na nossa vida caminhos agradáveis ao Senhor, para nós sermos honestos, para nós sermos justos, né, para nós falarmos a verdade. Então ele fala também de coisas de dentro para fora, né? E tudo isso leva a gente a um caminho de sabedoria, né? Mas ele encoraja então essas duas atitudes que eu gostaria da gente só meditar rapidamente, que traz o bem e a felicidade para a gente. O primeiro, ele diz assim: o que atenta para o ensino acha o bem. A ideia é a seguinte: quando a gente examina cada questão com cuidado, né, avaliando segundo o ensino do Senhor, então avaliando a vida segundo o olhar do Senhor, avaliando uma questão segundo o olhar do Senhor, e também examinando a questão com a experiência de vida que a gente já tem, a gente tem essa possibilidade de achar o bem. E essa atitude se chama discrição. Então a discrição significa a gente ter condições de avaliar o certo e o errado, discernir entre o certo e o errado, né? De ser prudente. E a gente só consegue isso na vida através do ensino que vem do Senhor e através também da caminhada na vida, onde a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Errando, acertando, quebrando a cabeça, vencendo.
também a gente vai alcançando alguma sabedoria na vida, né? Então, por que a gente encontra o bem nessa atitude? Guardando o ensino do Senhor e avaliando segundo o ensino que a vida traz. Por que a gente encontra algum bem nisso? Então temos algumas coisas que a palavra diz. Ela diz, por exemplo, que isso vai formando em nós um bom juízo. Vai formando em nós algum entendimento. Nós vamos compreendendo o propósito das coisas. E isso nos guarda, e isso nos protege na caminhada. Então, Provérbios vai dizer assim, 2:11: o bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Isso vai dando discernimento para a gente continuar a caminhada. Então, a gente já entendeu algumas coisas, já tem algum poder de julgamento sobre situações, a gente já tem algum entendimento acerca da vida. Independente da idade que a gente tenha, a gente já tem alguma bagagem, mas o que a gente tem aprendido do Senhor vai dando discernimento para a gente continuar caminhando, né? Então diz assim: para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o entendimento. Não é preciso que a gente aprenda o ensino que vem de Deus, o ensino que vem da vida, né? Porque a verdadeira instrução vem do Senhor. Isaías diz assim: pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Por isso que a gente, caminhando pela vida, a gente tem que olhar esses dois caminhos. O que a vida me ensina, me ensinou, está me ensinando hoje. E o que o Senhor me ensina. São duas fontes de aprendizado. O bem se estabelece quando então a gente vai aprendendo e caminhando dentro da verdade, dentro do Evangelho, dentro da vontade de Deus. Então nós temos uma passagem em Marcos que, olhando para Jesus, disseram o seguinte para ele: mestre, sabemos que é verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. Então, olhando para Jesus, os homens perceberam isso, que o ensino dele não era apenas informação. O ensino de Jesus compunha da verdade de Deus e da experiência na vida, né? Então, perceberam isso. E essa descrição vai também criando para a gente boas oportunidades. Aí a gente lembra da experiência de José no Egito, aonde quando ele chega para o rei e ele discerne, né, o significado do sonho que Faraó teve, e ele fala do tempo de preparação, porque haveria um tempo de fome, e ele diz: o Senhor faz o seguinte, o Senhor providencia um administrador para isso, e administradores em lugares para colherem, né, as sementes e guardarem por 7 anos, e quando vier os 7 anos de fome, vai ter alimento, vai ter estoque, né, porque o povo não pereça. O faraó percebeu nele essa experiência e disse o seguinte: depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então veja a experiência, né? Veja como aquilo que a gente leu aqui, né, no versículo, que o que atenta para o ensino acha o bem. Aquele que atenta para o ensino que vem de Deus e para o ensino que a vida traz, porque não é bem verdade que tem pessoas, a gente sabe, encontra pela vida, de que não busca, não aprende nada com Deus, né? E não aprende nada com a vida. A vida já mostrou tanta coisa, já caiu tanto, já se machucou tanto, já é tempo de deixar de ser menino, de ser homem, e não aprendeu ainda, né? Então vem esse conselho para a gente, atentar para o ensino de Deus e da vida,
a gente acha o bem. E o segundo diz aqui: o que confia no Senhor, esse é feliz, né? E o que está dizendo aqui, a ideia é simples também. O que confia é quem se entrega ao Senhor. Confiar no Senhor é se entregar a Ele. Não é apenas ter informação do Senhor ou acreditar no Senhor, mas é uma entrega. É alguém que vai adquirindo na vida convicções a partir de Deus. A partir do aprendizado de Deus, a gente vai tendo convicções. A gente vai vendo que aquilo que Deus disse é mesmo. A gente nem precisava conferir, porque Deus é verdadeiro, né? E é verdade. Mas a gente vai se dando conta, e como eu sempre digo, a gente vai dando razão para Ele o tempo inteiro. Senhor, o Senhor está certo. Puxa Deus, como o Senhor estava certo. É assim mesmo, né? A gente vai olhando para a vida e vai vendo que Deus está sempre certo, né? Que vai se sentindo seguro no Senhor. Então, o que confia no Senhor, esse é feliz, esse é o bem-aventurado. E a Bíblia traz também algumas coisas. Por que é assim? Porque o Senhor, o que o Senhor exige de nós, o que o Senhor espera de nós, e o que o Senhor prepara para nós, é que a gente faça o bem, certo? E eu pergunto, quem planta o bem, colhe o quê? Colhe o bem, né? Bem. Então é assim, né? Quando o Senhor nos ensina, e nos ensina o bem, nos ensina o amor, e a gente obedece, a gente planta amor, a gente planta o bem, logo a gente vai colher isso de volta. Então por isso que quem confia no Senhor, encontra felicidade. Porque no Senhor não há nenhum conselho mau, no Senhor não há nenhum plantio que não seja bom. Portanto, no Senhor também não haverá nenhuma colheita que não seja boa na nossa vida, né? Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, é o que diz o salmista, né? Outra razão é porque quando a gente vai confiando no Senhor, aprendendo a confiar no Senhor antes de confiarmos em nós mesmos, a gente não vai se apoiando na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Por quê? Porque a gente tem alguma força, mas a gente não tem toda a força. A gente tem algum conhecimento, mas não tem todo o conhecimento. Então a nossa força falha. E o nosso conhecimento também falha. E quando a gente confia no Senhor, então a gente encontra força, não se apoiando na própria força, mas na força que o Senhor dá, providencia, a gente vai encontrando felicidade. Quando a gente olha para trás na vida da gente, quantas vezes a gente confiou na nossa própria força e a gente caiu do cavalo, né? A gente caiu do cavalo. E a gente vê então que a gente ficou desesperado, a gente tomou a decisão errada, a gente não devia ter feito o que fez. Por isso que a gente não pode se apoiar unicamente no nosso entendimento. Tem que confiar no entendimento que o Senhor oferece. Quem confia no Senhor é feliz. Confiando de fato no Senhor, os medos da gente vão embora, né? Hoje a gente é um pouco menos medroso do que já foi um dia, né? A gente ainda lida com os nossos medos, mas no Senhor, com a caminhada no Senhor, a gente aprendeu a vencer alguns medos, né? O medo do futuro, o medo do desconhecido, o medo de situações que parecem maior do que a gente aprendeu que orando, que esperando, que buscando o Senhor, a gente vence, que vivendo um dia de cada vez, a gente vence. Esse ensino de Jesus, só porque saiu da boca de Jesus é a coisa mais certa. Mas veja, por exemplo, que todas as associações, todas as instituições que ajudam alguém a vencer um tipo de vício, ensinam o seguinte: um dia de cada
né? Hoje eu venci. Amanhã é outro dia. Amanhã eu venço. Depois é outro dia. E puxe, como isso na vida, e Jesus disse isso, basta o seu mal a cada dia, é um ensino extremamente excelente para tirar a ansiedade do nosso coração. E, aliás, esse texto está dito lá em Mateus capítulo 6, do verso 26 em diante, justamente dentro de um contexto de ansiedade. A gente vive hoje com Deus e entrega o amanhã a Ele. Amanhã, quando chegar, será hoje. Então eu vivo amanhã com Ele e entrego depois da manhã para Ele. E assim a gente vai vivendo cada dia, né? Porque se a gente for querer viver um mês de forma antecipada, e a gente quer viver mais de um mês de forma antecipada, a gente enlouquece, né? Às vezes, uma semana já é muito para a gente. Então, vivendo um dia de cada vez, dando uma abraçada de cada vez, a gente chega do outro lado da margem. Se você quiser olhar a extensão toda de água, você nem se atreve a se jogar na água para nadar, porque você diz, eu não vou conseguir. Mas se você for dando uma abraçada de cada vez, um dia de cada vez com o Senhor, a gente vai vencer. E porque o Senhor, diz a palavra, é a nossa força, é a nossa salvação, é o nosso cântico. E eu pergunto, quem consegue cantar com o coração triste? Difícil. Mas no Senhor é possível cantar, né? E Jesus nos deixou um exemplo excelente. Na noite em que Ele foi traído, ali no meio da ceia, quando Ele está falando do significado do pão, do significado do suco de uva, do corpo que vai sofrer, do sangue que vai ser derramado, e Ele está ali, Judas se levanta, já sai para traí-lo, e ele está prestes a sair do cenáculo, sair dali do aposento e ir para o Monte das Oliveiras, onde ali os soldados vão pegar. Diz o seguinte, que depois de Jesus ter feito isso, eles cantaram um hino. Aí eu pergunto, como será que estava o coração de Jesus diante de toda a agonia que ele sabia que ia passar, e que ao sair dali e entrar ali no jardim, diz que o suor dele caiu como gota de sangue, de tanto sofrimento, mas ele cantou um hino. Isso é só por Deus, né? Por isso Deus é o nosso cântico. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Porque também confiando no Senhor a gente encontra a felicidade, porque só no Senhor é possível a gente se alegrar, ainda que não haja nada aparentemente favorável para isso. Abacuque diz isso, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto e a oliveira o seu fruto minta, ainda que eu vá no meio do curral, do campo e não haja gado, ele diz assim, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quer dizer, olhando aparentemente, não havia nenhum motivo para se alegrar, mas no Senhor é possível, porque o Senhor transforma todos esses lugares. O Senhor faz nascer o fruto onde não tem. Aliás, diz que do tronco, do rebento, do toquinho de Jessé nasceria o Redentor, né? Debaixo de tudo queimado, tudo destruído, haveria um brotinho dali, sairia a salvação, e assim veio Jesus, né? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem, né? Diz a palavra também, porque Ele é o nosso refúgio. Então, discrição, que você pode também colocar como sinônimo, discernimento e confiança em Deus, são dois elementos que produzem o bem e a felicidade na nossa vida. Então a gente só consegue discernir atentando para o ensino, e a confiança colocando no Senhor, não nas circunstâncias,
nem nas pessoas, nem no nosso coração, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso, né, diz o profeta. Então, além do bem e da felicidade que o ensino e a confiança no Senhor produzem, vai produzir na gente maturidade no ser. E guarde isso, tudo que é construído no nosso ser, tudo que é formado na nossa alma, no nosso espírito, no nosso coração, no nosso ser interior, isso será levado para a eternidade. Tudo que é construído fora vai ficar aqui. Então, queria deixar essa palavra. O que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Amém? Amém. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra que nessa noite vem produzir encorajamento, confiança, força interior para nós continuarmos a nossa luta e vivermos a vida apesar daquilo que surge como dissabor na nossa vida, sem perder a alegria, sem perder a felicidade, sem deixar de desfrutar do bem que o Senhor nos dá. É verdade que temos lutas, mas é verdade que o Senhor também adestra a nossa mão para a batalha. É verdade que o Senhor nos ensina, nos dá discernimento e compreensão para que na caminhada da vida a gente ganhe entendimento, conhecimento para dar cada passo. E também, Senhor, que a confiança em Ti nos faz saltar muralhas, nos faz vencer o impossível, nos faz encontrar a felicidade de saber que no Senhor, ainda que as coisas fora de nós não mudem, a mudança pode acontecer do lado de dentro, de maneira que a gente pode dizer como Paulo, que nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação. Nos ensina, Senhor, porque é essa alegria, esse bem, essa felicidade, esse contentamento que eu quero aprender e que os meus irmãos, tenho certeza, querem aprender também. Em Teu nome nós agradecemos. A revista, a edição de dezembro já está à disposição e nós incentivamos, que vocês estejam procurando, lendo e nos conhecendo e conhecendo outras informações da revista. Obrigado. Eu gostaria de falar com você que tem acompanhado as nossas mensagens, ouvido pregação da Palavra de Deus, e quero agradecer pela presença de vocês dessa forma. E também dizer para você que nós estamos aqui e temos um encontro de oração todas as quartas-feiras, às 20 horas. Nós temos uma escola bíblica aos domingos, às 10 horas da manhã, onde os seus filhos vão poder ter um estudo de acordo com a idade deles. E temos um culto de celebração das famílias no domingo às 19h30. E nós convidamos para que você esteja aqui nos conhecendo melhor, ouvindo e se fortalecendo com a mensagem de Deus para a sua vida. E o nosso desejo é que Deus te abençoe sua casa, abençoe seu coração, te fortaleça, te ajude, abençoe os seus e, acima de tudo, que nessa caminhada juntos, através assistindo as mensagens gravadas ou estando aqui conosco, isso possa aumentar o seu conhecimento a respeito de Deus e o amor de Deus na sua vida. Então, se você aparecer aqui, nós vamos ter uma alegria muito grande de tê-los aqui conosco. Que Deus abençoe.